Leitura da Bíblia em um ano, dia 87. Hoje leremos Deuteronômio, capítulos 15 e 16, Salmo 87 e Atos, capítulo 10. Deuteronômio 15. Ao fim de cada 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa remitirá o que havia emprestado. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-lo, mas que tiverdes em poder de teu irmão, quitá-lo-ás, para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para a possuíres. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás muitas nações, porém elas não tu dominarão. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes, lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em todo o teu empreenderes. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno: livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Quando um de teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas ao 7º despedirás forro. E quando de ti o despedires forro, não o deixarás ir vazio. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhes darás. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isso te ordeno. Se, porém, ele te disser: não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha na porta, e será para sempre teu servo, e também assim farás a tua serva. Não pareça aos teus olhos duro o despedi-lo forro, pois 6 anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. Assim, o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Todo primogênito que nascer do teu gado ou das tuas ovelhas, o macho consagrarás ao Senhor teu Deus. Com o primogênito do teu gado não trabalharás, nem tosquiarás o primogênito das tuas ovelhas. Comê-lo-ás perante o Senhor, tu e a tua casa, de ano em ano, no lugar que o Senhor escolher. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver algum outro defeito grave, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Na tua cidade o comerás. O imundo e o limpo o comerão juntamente, como a carne do corso ou do veado. Somente o seu sangue não comerás. Sobre a terra o derramarás como água. Deuteronômio 16. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe
o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado. 7 dias nela comerás pães asmos, pão da aflição, porquanto apressadamente saístes da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por 7 dias, em todo o teu território. Também da carne que sacrificares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Então a cozerás e comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Sairás pela manhã e voltarás às tuas tendas. 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus. Nenhuma obra farás. 7 semanas contarás. Quando a foice começar na seara, entrarás a cortar as 7 semanas, e celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho e a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Lembrar-te-ás que foste servo no Egito, e guardarás esses estatutos e os cumprirás. A festa dos tabernáculos celebrarás por 7 dias, quando houveres recolhidos da tua eira o teu lagar. Alegrar-te-ás na tua festa, tu e o teu filho e a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita e o estrangeiro, e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas cidades. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus houver lhe concedido. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possua em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Não estabelecerás poste ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Nem levantarás coluna, a qual o Senhor teu Deus odeia. Salmo 87. Jerusalém, amada de Deus. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filístia e Tiro com Etiópia lá nasceram.
E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Atos capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro, para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ao mesmo, aproximar-se a alguém de outra raça.
Mas Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós, testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao que também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: Porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecessem com eles por alguns dias.